A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Aqui é Everton, diácono de Cristo Jesus da última hora, trazendo uma palavra de bênção, trazendo uma palavra de transformação de dentro para fora. Não precisamos se transformar de fora, mas sim de dentro para fora. Então essa mensagem que eu venho trazendo para vocês, para nós, se encontra em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 14 e o versículo 21. Como vocês estão vendo aí o tema, esse tema é muito forte, esse tema é muito impactante. Nós sabemos que muitas vezes, muitas pessoas se encontram nesse estado, na idolatria. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Idolatria não é apenas um sentimento. Idolatria não é algo que você venha se prostrar perante uma imagem, escultura. Idolatria também pode ser um sentimento de raiva, sentimento de inveja, sentimento de angústia. Tudo que nós se apegamos mais do que a Deus é idolatria. E nessa manhã e nessa tarde, o nosso Deus que revela o profundo, o oculto e o escondido, Ele está revelando na palavra dele em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, que diz assim: Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Aqui se encontra, amada igreja, aqui se encontra uma palavra de bênção, de bem-aventurança, se vocês ouvir e prestar e obedecer, vocês serão libertos. Aqui o apóstolo Paulo, quando se encontrou naquela igreja de Coríntios, nós podemos ler e ver que o apóstolo Paulo, quando escreveu o versículo 1 do capítulo 1, ele vai dando graças eu te dou ao Senhor Jesus Cristo, Pai fiel e poderoso Deus, na minha vida e na vida daqueles que creem. E nós sabemos que quando o apóstolo Paulo se apresentou àquela igreja de Coríntios, ele deu graças primeiramente a Deus e a Jesus Cristo. Ele sabia que naquela igreja tinha dons espirituais. Aquela igreja era rica em dons espirituais. Era tão rica que todos os dons aquela igreja tinha. Mas como a palavra do Senhor diz, quanto é mais dado, mais é cobrado. Aquela igreja, por ser uma igreja cheia de espírito, cheia dos dons, mas porém faltava algo. Aquela igreja ainda não estava completa. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai narrando uma história que nos deixa perplexo. Como é que uma igreja é cheia do Espírito Santo, mas tem contenda? Como é que uma igreja tem o Espírito Santo, mas é cheia de inveja e conflito entre si? O apóstolo Paulo ouve uma notícia sobre aquela igreja de Coríntios, que os irmãos de lá estavam em dissensões. Para quem não sabe o que é dissensões é discórdia, dissensões é divisões entre si, entre um grupo. Porém, aquela igreja se encontrava daquela mesma maneira, se encontrava em contendas, invejas e porfia. Então a palavra do Senhor vai dizer que um irmão de lá daquela igreja diz para o apóstolo Paulo: Paulo, os irmãos que se encontram aqui em Coríntios, todos estão divididos entre si. Uns dizem que é seus discípulos, uns dizem que é de Apolo e outros dizem que é de Cristo. Então o apóstolo Paulo, quando entrou naquela igreja, disse: porventura, Cristo está dividido? Fui eu crucificado por vós? Não, de jeito nenhum. Mas eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então a palavra do Senhor vai dizer que enquanto havia contenda e dissensões, o apóstolo Paulo vai dizer que entrou um espírito imundo de dissensão naquela igreja e causou contendas. E muitos dos irmãos ficou dividido entre si. Muitos diziam: eu sou de Paulo, porque Paulo ele é usado, porque Paulo ele cura, porque Paulo liberta. Mas na verdade não era Paulo, mas sim quem estava dentro de Paulo. Era o próprio Espírito Santo dizendo para Paulo: Paulo, prega duro contra esse povo. Esse povo tem sido idólatra. Esse povo tem se prostrado perante mesas de demônios. Vai lá e cumpre com a minha palavra na tua vida. Então o apóstolo Paulo, quando apresentou naquela igreja, ele não se apresentou com um espírito de mansidão não, mas com um espírito de ousadia e de poder. O apóstolo Paulo queria mostrar a diferença de quem crê e de quem não crê. Então o apóstolo Paulo escreveu no versículo 14, no capítulo 10, dizendo assim: portanto, meus amados, fuge da idolatria.
Versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante na mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, amada igreja, quando o apóstolo Paulo vem trazendo e narrando essa história, narrando esse caso, nós podemos analisar que enquanto Paulo falava acerca do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, tem muitas pessoas que se encontravam lá naquela igreja, que se encontrava dividida entre a fé e a razão, entre o seu coração e a sua fé, e muitos estavam lá tomando o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não vos enganeis, de Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que nós plantamos aqui, nós vamos colher. Então aquela igreja de Corinto se encontrava desse mesmo modo, tomando o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não vos enganeis, vocês que tomam a Santa Ceia do Senhor, não podeis tomar o cálice dos demônios. Vocês que estão participantes da mesa do Senhor, não pode ser participante da mesa dos demônios. Não pode cultuar demônios. Não pode se prostrar perante demônios. Então o apóstolo Paulo vai lá, revelado pelo Espírito Santo, e diz para aquele povo de Coríntios: deixa a idolatria, deixa o culto aos demônios, e começa a adorar só apenas um Deus. Esse Deus é Jesus Cristo. Esse Deus é Jesus que me chamou para vos vocacionar para a boa obra do Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho é poder de Deus, principalmente para aqueles que se salvam. E muitos amados irmãos naquele tempo que se encontravam ouvindo essa palavra do apóstolo Paulo se escandalizou, e muitas pessoas murmurou entre si: porventura tem cálice dos demônios? Porventura tem cálice da mesa dos demônios? Sim, enquanto nós estamos aqui cultuando ao nosso Deus, um culto racional, tem pessoas que se encontram se prostrando perante a demônios. Tem pessoas que estão nesse momento cultuando os demônios. E nós sabemos que esses tais, se não se arrependerem, se não se converterem dos seus maus caminhos, vai para o fogo do lago do inferno. Jesus nos deu livre-arbítrio, e nós devemos escolher em quem nós devemos acreditar e confiar. Então a palavra do Senhor, usada pelo apóstolo Paulo, vai falar para nós que a idolatria e o culto aos demônios. Portanto, meus amados, fuge da idolatria, foge da idolatria. Não se prostre perante mais de escultura, não se prostre perante artistas, não se prostre perante a sabedoria humana, não se prostre perante a força do seu braço, não se prostre perante os seus sentimentos. Tem muitas pessoas com mente fracas, que está carregando entre si traumas que deixaram marcas no seu corpo, no seu psicológico. Tem muitas pessoas que não estão servindo a Cristo porque tem medo de abandonar o pecado, mas neste dia, Jesus Cristo, que sonda os corações, Ele pode transformar-nos de dentro para fora. Ele pode nos dar um novo nome. Ele pode escrever para nós uma nova história. Mas para isso só depende de vocês aceitar ou não aceitar. Ele deu o livre-arbítrio de escolha. Ou você quer ele, ou você quer o demônio. Não podeis servir a dois senhores, ou a Jesus Cristo, ou aos demônios. Fica a dica. Não se prostre perante mais de escultura, não se prostre perante seus problemas, não se prostre perante os seus sentimentos. Sentimentos é tudo aquilo que te faz se afastar de Jesus Cristo. Rejeite esses sentimentos, rejeite as obras da carne e viva pela fé em Cristo Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois a palavra do Senhor diz que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e creia que Ele é galardoador daquele que o busca. Mas para isso tem que ter fé. Tenham fé e reflita na palavra do Senhor, e Deus, o poderoso, abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.